Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, né? O ano de 2025 é a última entrega, né, das cestas nesse ano. E gratidão, deixo aqui a nossa gratidão a todos vocês, a todos os nossos colaboradores, a todos que nos acolhem, né, independente do alimento. Mas vamos agora para iniciarmos, fazermos a nossa prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Com vocês agora, o nosso expositor, Antônio Cunha. Bom dia, gente. Bom dia. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós. Como o Jusilene já falou, hoje é a última versão desse trabalho, nesse ano de 2025. Hoje, 20 de dezembro de 2025, estamos encerrando essa etapa. E como vocês sabem, esse trabalho é feito no último sábado de cada mês. Nós antecipamos, até porque foi a segunda vez que esse trabalho se tornou mais fácil para a arrecadação dos itens dessas cestas básicas. Por quê? Essas cestas que vocês estão vendo aí só teve um único patrocinador direto para a gente. Um grupo chamado Anjos Solidários, que é dirigida por uma amiga, Gil, que é uma parceira nossa, e ela conseguiu todas as cestas para a realização desse trabalho. Então, em nome de vocês, eu quero agradecer a vocês, Gil, a equipe também que lhe ajuda, né? Porque aqui é uma escalada de pedidos, viu? Nós somos pedintes escalonários, que eu peço para Gil, que eu pede para outro, e assim sucessivamente, né? Carminha está aqui, que trabalha lá com Gil, né, Carminha? E sabe a dedicação que ela tem para atender as pessoas, trabalha com crianças, trabalha com grávidas, né? Com enxoval para grávidas, trabalha com idosos e assim sucessivamente. É um trabalho que a gente faz que nos enche assim de alegria, satisfação, que é o trabalho de amor e caridade. Então, você mais uma vez, Gil, obrigado aos Anjos Solidários, né? Que vocês continuem nessa escalada por muitos e muito tempo, tá bom? Mas hoje nós estamos aqui, primeiro agradecer a Deus por esse ano cheio de trabalho, né? Muita coisa se passou, mas nós vencemos, chegamos ao final. Porque Jesus disse para a gente que era possível, mas nunca falou que seria fácil, né? E até porque aquilo que é fácil demais não traz o benefício esperado. E como hoje, e esse trabalho é no mês em que nós comemoramos o nascimento do menino Jesus. O nascimento do menino Jesus que se transformou na chegada do Papai Noel. Se nós vemos hoje na mídia, está todo mundo preparado, cartazes, bolinhas, árvore de Natal, mas a gente não vê lá. Estamos esperando a chegada do menino Jesus. E diz o quê? Estamos esperando a chegada do Papai Noel. E às vezes a gente não sabe muito bem o que representa os presentes. A gente não sabe porque a mídia, né, e o comércio abraçou essa oportunidade do presente que o menino Jesus recebeu
né? E transformou isso em um meio lucrativo. Mas por que essa troca de presente? Ou por que de dar os presentes? Por que nesse mês de dezembro, que se comemora oficialmente a chegada do menino Jesus, o nascimento de Jesus? Nós sabemos que os reis magos, quando Jesus nasceu, aquele menino pobre que nasceu em uma manjedoura, de repente apareceram 3 reis levando ouro, incenso e mirra. Puxa, mas por que levar ouro, incenso e mirra? Então eles levavam ouro, um dos reis levou ouro, porque o ouro simboliza a riqueza. Então o ouro é para o rei. O ouro era para o rei, riqueza, poder. E esse poder, essa riqueza que eles esperavam naquele menino que nasceu. O outro levou incenso, porque o incenso era para Deus. Por que o incenso era para Deus? Porque o incenso ele era queimado, né, diante dos altares e diante das divindades, representando poder celestial. E esse poder celestial representava aquele menino que eles tinham como um Deus. E o outro levava a mirra. A mirra era um produto, um bálsamo, que tem uma essência, tem um cheiro agradável, que servia para curar doenças, para embalsamar os corpos, e que representava sofrimento e morte. Porque eles tinham a ideia naquela época de que quando morria, nós íamos para o mundo dos mortos. Mas para ir para o mundo dos mortos, tinha que conservar o corpo para que esse corpo entrasse no mundo dos mortos. Então, essa mirra servia para fazer embalsamamento daquele corpo. Os 3 juntos representam que Jesus era o rei, o Deus e o homem, que a mirra veio para o homem que veio para sofrer e morrer pela humanidade. Essa é a simbolização do presente de Natal. E como eu disse antes, a mídia se aproveitou disso para, no mês de dezembro, no Natal, fazer essa troca de presentes e ganhar muito dinheiro. Aí eu digo a vocês, isso é ruim? Até que não. Não, sabe por quê? Porque é exatamente isso que faz com que o mês de dezembro seja o mês em que a atmosfera está mais tranquila, menos densa, os corações estão mais voltados à fraternidade, à amorosidade. Então, apesar de ainda nós vermos no mês de dezembro tantas misérias nesse mundo, se nós formos comparar com os demais meses do ano, ainda é um mês com mais afetividade, com mais carinho, com mais amor, com mais atos de caridade. Então é bom. Depois, nós precisamos saber que Jesus disse para a gente assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é nesse mês de dezembro que nós expressamos o amor que sentimos por nós, representado no nosso irmão, ajudando. Olha aí o que nós recebemos agora, cestas básicas de uma entidade, pensando no outro. Que isso não fique apenas de lá para cá, mas que cada um de nós aqui, todos nós, possamos fazer um pouco por aquele que precisa. Porque nós precisamos entender uma coisa: não há ninguém que tenha tanto que de nada precise, ou
alguém que tenha tão pouco que não possa dar nada. A caridade não depende do material, do bem material. A caridade, ela pode ser expressa em uma palavra, em um abraço, um aconchego, um conselho, ajudar uma idosa ou um idoso a atravessar uma rua, atravessar um animal que está aqui perdido no meio da rua. Tudo isso é caridade. Tudo isso pesa na balança espiritual. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, na visão material, o Natal é troca de presente, é a ceia do Natal. Mas no mundo espiritual, o Natal representa a vinda do governador da terra, encarnando nesta terra para nos ajudar na nossa evolução espiritual. Por quê? Porque depois da lei de Italião, que Moisés pensava que aquilo ia resolver o problema daqueles corações endurecidos, nós ficamos praticamente latentes, andando a passos lentos em relação à nossa evolução. E nós estamos hoje encarnados na Terra para cumprir uma missão, para corrigir os nossos equívocos. E nós estávamos muito parados em relação a essa missão. Precisou que Jesus viesse para dar aquele empurrãozinho para a gente. E até hoje, espíritos evoluídos ainda encarnam na Terra para nos ajudar. Porque, apesar de Jesus ter vindo, nós não melhoramos muita coisa não. Mas hoje nós estamos menos piorzinho. Tá bom? Mas vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Eu só espero que cada um de vocês abra o seu coração e permita que o Natal seja todos os dias. Que o menino Jesus venha a nascer em nossos corações todos os dias. Porque o Natal é uma data tão importante que é a única data comemorada no mundo espiritual. A única. Porque lá, quando Jesus veio, todos no mundo espiritual tinham certeza de que ele saía vitorioso. Ele encarnou como homem, sofreu, morreu pregado na cruz, voltou ao Pai cheio de júbilo e cheio de glórias. Ele voltou vitorioso, porque antes de partir ele disse: eu venci a morte, eu venci o mundo. Vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Se Jesus disse que a gente pode fazer tudo o que ele fez e muito mais, vamos nos esforçar para que nós possamos ser cada vez melhor. Que a gente possa cada dia dar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais. Dar sem ostentação, receber com gratidão. E que Jesus, o menino Jesus, o grande homenageado desse mês, nos conforte, nos oriente, e permita que os bons espíritos que estão sempre ao nosso lado sejam os nossos guias espirituais e que nós possamos ouvi-lo para que possamos caminhar de maneira reta no caminho de Jesus. Que o Pai nos abençoe, nos dê um bom dia e um Feliz Natal para todos vocês. E como presente, eu vou pedir que cada um de vocês levantem, todos nós levantemos agora. Sim. Elisa, por favor, vira a cama para lá um pouquinho aí, Elisa. Todinha para lá.
Não, bote em cima mesmo. Você também você vai participar. Isso. Deixa eu ver aqui. Beleza. Agora, o que estiver mais próximo aí, vamos dar um abraço afetivo. E diga assim: meu irmão, eu te amo. Isso. Dê seu abraço fraterno. Vem cá, Carlinhos. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sei que eu te farei da minha vida participar, viverá aqui em mim, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei, saberei quando chegar ao fim. Eu creio em ti, que creio em mim, na tua luz verei. Que a terra espera que possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Se eu irei, aprenderei quando chegar ao fim. Eu creio em ti, que crês em mim, na tua luz verei a luz. Que o Divino Mestre nos abençoe e nos dê muita paz, porque a minha esperança é que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. Por isso, peço a vocês desse treinamento que nos ajude nessa tarefa, participe dessa união fraterna. Agora, nesse ano vindouro de 2026, inscreva-se em nosso canal, compartilhe, deixe seu like e nos ajude nesta tarefa e na divulgação da doutrina espírita. Muita paz e que Jesus nos abençoe sempre.